A frase mente que nem sente ontem sofreu uma atualização. O que vimos foi um verdadeiro show de horrores. O Bandilmo na sabatina do Jornal Nacional da Globo Lixo. Claro, passaram um pano forte, mas eu até me surpreendi porque deram uma apertadinha no bandido. E o que me deixou mais satisfeito foi ver o Bandilmo chamando Roberta Luxinger, sócia do seu filhinho, o Lulinha, o vagabundinho, chamando a moça de pilantra. Essa foi uma parte impagável. Eu tenho certeza absoluta que a moça assistiu a entrevista do bandido. É duro ter que ficar ouvindo a voz desse miserável, mas fazer o quê? E o sapo cachaceiro arrebentou com ela e foi mais longe. Eu nunca vi essa moça na minha vida. É um perfeito vigarista. Por isso que eles querem censurar as redes sociais, porque no passado, quando ele falava isso em rede nacional, no Jornal Nacional, que era a única fonte de informação que tínhamos, ficava por isso mesmo. Ele cansava de mentir e não tinha ninguém para desmascarar, mas aí vem as redes sociais e arrebentam com ele. Dá uma olhada. Você sabe, como jornalista, que eu fui vítima da maior mentira montada nesse país. Que tinha como objetivo não me deixar ser candidato em 2018, tinha como objetivo desmontar a indústria de engenharia desse país e criar uma imagem negativa da Petrobras. Eu coloquei a minha cara e falei, eu poderia ter saído do Brasil. Eu defini, eu vou pra cadeia porque eu quero provar que o Moro é mentiroso, quero provar que o Dallagnol é mentiroso e quero provar que a imprensa um dia vai pedir desculpa. Porque a imprensa brasileira comprou uma mentira, vendeu a mentira e nunca reconheceu que comprou uma mentira. Candidato, o jornalismo da Globo cumpriu a sua obrigação de noticiar os fatos durante essa cobertura. É difícil pedir desculpa. A imprensa brasileira sabe que ela produziu um monstro mentiroso chamado Moro, chamado Dallagnol. Eu não esqueço do PowerPoint mentiroso contra mim. Singer afirma que o senhor teria oferecido um cargo a ela e que o senhor teria dito para ela, escolhe onde você quer ficar. Isso. Eu pergunto ao senhor se isso aconteceu e se o senhor já recebeu essa empresária no Palácio. Só faltou ela dizer o seguinte, que eu ofereci para ela o Ministério da Defesa, o Comando da Marinha, da Aeronáutica que trabalha aqui. É de uma imbecilidade. Isso aconteceu? Eu não conheço essa moça, nunca vi essa moça na minha vida. Nunca conversei com essa moça. Ela nunca esteve próximo de mim. O Kim Paim fez esse recorte aqui, trouxe 9 fotos da Roberta com um ladrão, com um bandido de 9 dedos. E aí, você não conhecia ela? Tem certeza? Até o Felipe Moura Brasil, um isentão de merda, trouxe o print. Eu não conheço essa moça, disse Lula sobre Roberta. A própria lobista, no entanto, postou várias fotos com Lula ao longo dos últimos anos. Quando a situação estava ruim para Lula na Lava Jato, Roberta Luxinger deu a ele um cheque de 28 mil francos suíços, um relógio, um anel de diamantes e roupas de grife, tudo avaliado em 500 mil reais na época. Quando a situação de Roberta ficou ruim no governo dele, Lula a chama de pilantra e diz que nem conhece a moça sem nem franzir o rosto. Por isso, ele é o Lula e ela só a lobista do careca. Você recebe 500 mil reais de uma pessoa e depois você tem o desplante, a cara de pau, o cinismo de falar que não conhece a moça. Eu acho que ela não pode deixar isso de graça. Eu acho que já tá fudida e meia. Eu acho que ela tinha que vir e arrebentar com ele e expor tudo. Ela disse num post lá no passado que se eu cair, eu não vou cair sozinha. Dá pra ver claramente, dona Roberta, que o Lula soltou sua mão. Ele quer mais é que você se exploda. Ele quer mais que a sua casa caia. Não deixe de graça. Leva o Marcola, leva o Berger, leva o Lulinha, leva o Lulão, leva o Alexandre Padilha, leva todo mundo pro buraco com você. Faça esse bem para o país. Até hoje você só fez merda na sua vida, só anda com bandidos. Então não existe lealdade entre bandidos, sabemos. Por isso te peço solenemente aqui, simploriamente, humildemente, vai lá e expõe tudo. Ele te chamou de pilantra, não vamos esquecer. Claro, ele falou na frente do Tralha e da Renata
que o Moro mentiu, que ele foi vítima, repetiu isso várias vezes, que ele foi vítima de a maior injustiça que esse país já cometeu. Por que não perguntaram a ele, escuta, e os bilhões que os envolvidos na Lava Jato devolveram aos cofres públicos? Aquilo não existiu, aquilo foi só uma fantasia, foi só uma ilusão da nossa cabeça? E aí fizeram um quadro interessante sobre o quanto ele mentiu. Olha, dá um trabalhão fazer um vídeo deste. Eu faço tudo sozinho, a pauta, o texto, a gravação, a edição. Não tenho ninguém para me ajudar aqui, sou só eu e Deus. Por isso, te peço, não te custa nada, eu nunca te peço nada, só para deixar um like no meu vídeo e se inscrever no meu canal. Vai lá, é rapidinho, me ajuda. Então vamos lá. Sabatina do Lula no Jornal Nacional. Lula disse, é verdade? Checamos todos os números com dados públicos. Fonte IBGE, Banco Central, etc, etc. Estamos há mais de 10 anos sem crescer. O PIB só voltou a crescer acima de 2% quando eu voltei. Falso. O PIB já crescia acima de 2% antes de 2023. Verdadeiro. Deixei o país crescendo em 7,5% em 2010. Claro, houve um boom das commodities na época. Então, todo mundo estava crescendo muito, nós fomos um dos países que menos cresceu à época, outros países cresceram 10%, 15% e o Brasil ficou até estacionado, mas não deixa de ser verdade. Quando eu voltei em 2023, ele estava crescendo 1%, mentira. Em 2022 o PIB cresceu 3% e não 1%. Lembrando que 2 anos anteriores a esses nós estávamos em plena pandemia. Herdei o governo com déficit fiscal de 2,8%. Falso. Em 2022 houve superávit primário e não déficit. Vamos lembrar que o vagabundo recebeu o governo do Bolsonaro com 60 bilhões de reais em caixa, com os Correios dando lucro, com todas as estatais dando lucro, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal, todas elas, e eles conseguiram destruir tudo em 3 anos e pouco. Neste ano vamos ter superávit fiscal, ainda não comprovado, é uma meta. Até julho o resultado acumulado é déficit. E você acha que vai melhorar? Você acha que esse cara vai ter superávit gastando o que eles estão gastando, torrando com esse mar de lama, esse mar de corrupção? A dívida está perto de 80% do PIB. É falso, a dívida está acima de 80% e próxima de 82% e continua subindo. Eu só fui acusado de ter um apartamento que eu não tinha, eu fui acusado de ter uma chácara que eu não tinha e só foi provada a minha inocência quando o processo foi anulado. A anulação não provou a sua inocência, seu vigarista. Você foi descondenado, só mudaram o CEP da sua condenação e você só não começou a responder de novo pelos atos, pelos crimes que você cometeu porque prescreveu e por isso não te descondenaram antes. Eles seguraram até que o bandido completasse 75 anos para que o negócio prescrevesse. Foi só por isso. Você é um vigarista de marca maior. Nunca estive com Roberta Luxinger. Bom, isso aqui eu já desmenti, então já temos fotos para lá de comprometedoras. Desde a proclamação da República eu fui o governo que mais criou universidades. Quando cheguei havia 5 milhões de trabalhadores com diploma universitário, hoje são 25 milhões. Parte verdadeiro, parte falsa. Realmente o bandido criou muitas universidades federais. Agora, ele criou porque ele estava preocupado com o ensino universitário do país? Não, óbvio que não. Ele estava preocupado em abrir boquinhas, em formar militontos, em formar essa corja de vagabundos que infestam as universidades federais Brasil afora. Foi só por isso que ele criou a universidade, porque ali dava para formar militantes e não universitários e não doutores. Essa não era a intenção. Aliás, esse é o grande erro. Bom, dentre muitos erros do governo dele, esse é um dos maiores. Tirando a corrupção, claro. O governo tem que investir na formação de base, tem que desenvolver o ensino fundamental, tem que aplicar recursos no primeiro ano escolar das crianças, tem que formar essas crianças, esses jovens, e não pegar militontos que chegam na universidade mal sabendo ler e escrever e dar um diploma para ele que não vai servir de porra nenhuma, exceto para fazer militância para essa facção criminosa. E os números que ele falou, parte mentira também, o número está errado
Eu não sei o número exato, mas não pulou de 5 milhões para 25 milhões de pessoas com nível universitário. Ou seja, nada do que o vagabundo falou ali se aproveita. Foi um monte de mentira. Então o pior de tudo foi ver aqueles dois bostas da Globo passando pano para o Bandilmo. E outra, eles não deixavam, ele não deixavam os entrevistadores fazerem as perguntas, ele cortava eles toda hora. Vamos ver o que vai acontecer hoje com a sabatina do Flávio. Vamos ver se eles vão deixar o Flávio concluir uma resposta, dar um endereçamento correto à resposta da pergunta que eles fizeram. Eles já cortaram o Caiado muito na sabatina dele, não deixavam o homem falar. Ontem o vagabundo falou livre, correu, cortou toda hora os apresentadores, falou o que quis, falou o que bem entende. Muita coisa que deveria ser perguntada não foi. Ele não deu um único direcionamento do que será o próximo governo, caso ele ganhe, e ele não vai ganhar, mas caso ele ganhasse, o que ele faria em mais 4 anos de desgoverno da facção. Isso ele não respondeu, isso não perguntaram, uma pergunta altamente relevante que não fizeram. Deixaram passar batido o caso do Carlos Lupe, que era ministro dele, que envolvido, um dos mentores do roubo do INSS. Não apertaram ele no caso do Vorcaro. O Jacques Wagner é um grande amigo meu, desviou milhões da conta pessoal dele e ficou por isso mesmo. Nós devolvemos a justificativa dele, nós devolvemos o dinheiro dos velhinhos e vamos tomar dessas pessoas. Você vai tomar dinheiro de quem? Isso aí os caras roubaram, estão com a grana, vão devolver uma merreca que nem como aconteceu na Lava Jato e ficou tudo certo. Olha, e saiu hoje também uma reportagem falando das visitas na casa da Roberta Luxinger. Todo mundo ia até lá e todo mundo usando nome falso. Então lá ela recebeu Lulinha Bittar, que era o dono do sítio do Bandilmo, Alexandre Padilha, que era ministro da Saúde, o tal do Berger, o Marcola, que eram assessores diretos do bandido, o Fred, ex-chefe de gabinete do bandido, o Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, enrolado no master até o pescoço, dentre outras muitas autoridades e políticos que davam nome falso para não serem identificados. Aquela mansão era a farra do boi, era festa, era lobby, era negociata, tudo acontecia lá, com o Lulinha no meio. Mas o meu filho, disse o bandido, companheiro, eu não sei imitar esse filho da puta, companheiro, se meu filho tiver envolvido, ele vai responder porra nenhuma, seu filho de uma puta, eu não vou interferir, você já interferiu, a PF já segurou 7 meses a quebra de sigilo do vagabundo. Antes disso, o Flávio Dino, quando a CPI pediu a quebra de sigilo dele, o Flávio Bandino não deixou fazer a quebra de sigilo do Lulinha. Você trocou o investigador da Polícia Federal que tinha chegado nele. Vocês estão fazendo o diabo. A Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, o Paulo Gonorreia, todo esse pessoal está segurando o que pode. Se não fosse o Mendonça, a gente tava full e mal pago na mão desses cafajestes. Meu amigo, você que está me vendo, se você ainda cogita votar nesse vagabundo, pelo amor de Deus, coloque a mão na sua consciência. A gente não merece mais 4 anos disso. O Brasil não pode ficar refém dessa facção criminosa. Pensa um pouco antes de tudo isso. Você tem que nos fazer esse favor. Você, petista, abra sua mente, você está sendo enganado e há muito tempo. Não é possível que você tenha uma ideologia tão nefasta quanto a desse vagabundo de um governo corrupto, mau caráter, incompetente, que não faz nada de útil para o Brasil que não seja para eles mesmos roubar o quanto puderem. Eles estão roubando tudo que eles podem roubar até agora e vão roubar agora nos próximos meses, porque eles sabem que essa farra, se Deus quiser, vai acabar. Aldir Palma, de Bragança Paulista, like no meu vídeo, até a próxima, claro, se deixarem. Forte abraço.